Oi, Helena. Aqui nós estamos no item 192, que é então, a classificação segundo o desenvolvimento da mediunidade. Esse é o segundo item desse estudo dos médiuns especiais aqui. A gente já estudou esse item 192, os médiuns novatos, a semana passada, mais os médiuns improdutivos, os médiuns feitos ou formados. Então, agora nós vamos passar para os médiuns lacônicos. Todos estão na segunda parte, capítulo 16, item 192. Daí é o primeiro, segundo, já é o quarto, médiuns lacônicos. Bom, eu vou começar a leitura aqui hoje, daí depois eu já passo para outra. Médiuns lacônicos. Aqueles cujas comunicações, embora fáceis, são breves e sem desenvolvimento. Agora outro, médiuns explícitos. As comunicações que obtêm têm toda a amplitude e toda a extensão que se pode esperar de um escritor consumado. Esta aptidão prende-se à expansão e à faculdade de combinação de fluidos. Os espíritos os procuram para tratarem de assuntos que comportem grande desenvolvimento. Próximo, médiuns experimentados. A faculdade de execução é um assunto do hábito que se adquire frequentemente em pouco tempo, enquanto que a experiência é o resultado de um estudo sério de todas as faculdades que apresentam na prática do espiritismo. A experiência dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, julgar suas qualidades boas ou más pelos mais minuciosos sinais, discernir a velhacaria dos espíritos enganadores que se abrigam sobre a aparência da verdade. Compreende-se facilmente a importância dessa qualidade, sem a qual todas as outras são sem utilidade real. O mal é que muitos médiuns confundem a experiência, fruto do estudo, com a aptidão, produto do organismo. Creem-se mestres porque escrevem com facilidade, ou aqui facilmente. Repudiam todos os conselhos e tornam-se a presa de espíritos mentirosos e hipócritas que os conquistam lisonjeando seu orgulho. Adiante, veremos o capítulo da obsessão, que vai tratar mais profundamente disso. Acho que aqui nós temos já matéria suficiente para a gente comentar. Aí pode ir falando, quem tiver alguma observação aqui. Médios lacônicos, depois os explícitos e os experimentados. Então, Marina, aqui no meu livro, nos médios experimentados, o senhor leu assim, enquanto um estudo sério de todas as faculdades. O meu sempre tem as dificuldades. E no início também a faculdade de execução, a facilidade. Correto. No meu também, foi eu que... Ah, tá. Eu achei que aqui tinha feito uma tradução diferente.
É a deficiência de leitura. Vou ter que dar também mais uma estudada, ler um pouco mais, estou lendo pouco. Alguma observação sobre esses? Eu tenho uma pergunta. Uhum. Dá para ver que são muitos tipos de médiums. Por que eles fazem tanta classificação? Eu tenho um pouco de dificuldade de diferenciar assim, um do outro. Ele explica, mas parece que são muitas categorias diferentes, né? E se tu segue no mesmo capítulo, ele vai falando de muitos e muitos e muitos. Essas categorias, elas vão se unindo? Como é que elas... o médio pode ser duas categorias ao mesmo tempo? Como que funciona? Olha, aqui ela é uma divisão didática, né? É uma coisa, mas é para estudo, para compreensão, porque ainda é pouco. Se fosse dividir bem, porque já em algum local aqui que eu acho que a gente já estudou, diz que ele seria infinito, então, porque é uma aptidão. Se tu olhar dois que se encaixam na mesma classificação, assim, ó, ainda entre eles há diferença. E aqui tem médios que se encaixam em vários desses aqui, né? Então, é uma coisa assim, é uma divisão assim para a gente compreender. Porque daí aquele que ele está estudando aqui, o médium, ao ver que ele está naquela condição ali, fica mais fácil dele entender, dele estudar, dele saber. Mas não é uma coisa assim. A gente vê, digamos, aqui um pouco a gente estudou, que era quanto aos efeitos, quanto às aptidões que a gente estudou, então é tudo uma divisão didática, mas ela não é uma divisão precisa, não, quem se encaixa aqui não se encaixa, não, e até às vezes é difícil, porque há uma dificuldade, às vezes, que ele está entre um e outro ali, que não se sabe nem bem se é um ou se é outro, então, mas para a questão de estudo, porque já pensou se não dividisse, já de tanto que há, se não dividisse nada, como é que a gente ia estudar? Era uma coisa muito. Eu cheguei à conclusão que tem uma variedade muito grande mesmo de médiums, que não dá para a gente dizer que todos os médios são iguais, que tem o mesmo tipo de mediunidade. Então, isso aqui é muito importante para a gente analisar, né, para ver que cada tipo de médium tem um tipo de mediunidade também. E isso aqui é o estudo disso aqui para quando o médium está principiando nas atividades e tudo, para ele se conhecer, é muito importante, porque já pensou o tempo que os médiums começavam um trabalho com pouco conhecimento, só com a faculdade. Ah, esse é médium, ele tem que ir para a mesa, já tem que participar. Agora, hoje, a gente vê que entre os médios, quantas dúvidas há. Agora, imagina aqueles que chegavam e iam sem uma base de conhecimento participar. Então, é uma coisa que devia. É só com a proteção divina mesmo, porque. E hoje daí não justifica mais, né? Então, hoje a gente tem todos os meios de estudo, então não justifica esse tipo de coisa. Então, e para a questão de estudo é muito importante, mas ele não bitola nada, não é. Eu me encaixei aqui, agora posso esquecer os outros. Não. Entendeu? Me chamou atenção. Me chamou a atenção esse aqui, médios maleáveis, aqueles cuja faculdade se presta mais facilmente aos diversos gêneros de comunicação. Então, aqui, ou que pode se manifestar espontaneamente ou por evocação, é um médium mais, como é que eu vou dizer? Acho que aqui ele tem mais de um tipo de mediunidade, né? Também é considerado que seja médios sensitivos, né?
Eu acho No que caso, Tentando localizar aqui na leitura onde... é logo após, seu Marino, depois que o senhor leu, mais um adiante. Eu, Ah, está mais para frente. mais sobre Tá? eu acho que... Vamos deixar para na hora, então. Tá, Não. então para depois. não é no caso do Chico Xavier, que era um médium Silene, variado. esse aí, nós não chegamos aí na leitura nesse aí ainda. Está adiante. Ah, tá. Então, mas já segura para repetir a pergunta aí na hora certa. Silene? Acho que é isso aí que vocês estão falando, né, Marino? Cada um tem um tipo de mediunidade, né? Nem todos são iguais. E todos são médiuns, né? De uma maneira ou outra, com as suas faculdades, né? E esse dos médios experimentados ali, o que vocês entenderam dessa parte aí? Essa classificação aqui. A diferença entre médium, aqui, a experiência e o fruto de estudo confunde com a aptidão. Então, Esse aqui eu acho que tem que ter mais cuidado também, né? Porque, de repente, devido ao ser um médio experimentado que tem mais facilidade, aí vem o orgulho, né? Aí o orgulho pode também trazer causar uma obsessão, porque ele tem, já diz aqui, médio experimentado, porque ele tem vários tipos, né? Pode manifestar aqui, como diz, espíritos zombeteiros, como também os espíritos que não são zombeteiros, né? já. Irlene, levantou a mão? Eu acho que os médios... Vai passar uma moto. Eu acho que os médios experimentados são aqueles médios que já têm um pouco de... Têm conhecimento e têm experiência também, para definir que tipo de espírito que está se comunicando, né, Maria? Qual a natureza do espírito, né, que está se comunicando? Sim, Porque mas aí médium, quando recebe, ele já sabe que tipo de espírito é aquele que está se comunicando, o que ele quer. Sim, mas pelo que eu entendi, aqui ele tem que ter muito cuidado ao orgulho, né? Para não causar também um tipo de uma obsessão, né? Ah, com certeza, né? O médium não pode ser orgulhoso, dizer que tem, eu tenho tal mediunidade, eu sou isso. Não, né? Tem que ser humilde. Ele começa dizendo que aqui que a faculdade de execução se adquire em pouco tempo, mas frequentemente em pouco tempo, enquanto que a experiência é o resultado de estudo sério de todas as dificuldades. Agora, acertei, Salomé. De todas as dificuldades que você apresenta. Então, a facilidade de comunicação é uma coisa. Então, médiums experimentados, ou médiums, vamos dizer, experientes, é uma coisa. Agora, da comunicação com facilidade, ou também ter bastante tempo de experiência, de exercício mediúnico, é uma coisa. Agora, ser um médium experiente é outra. Então, não se conta em tempo. A gente vai, eu faço tantos anos que não sei o quê. Pode não dizer nada. Se a pessoa teve muitos anos sem estudo, sem a compreensão, sem o esforço, então ele vai ser enganado às vezes mais do que um novato que veio com a base de estudo, de conhecimento e que está começando, que ainda não tem essa experiência toda, como a faculdade de execução ainda de pouco tempo, mas ele tem mais qualidade. Então, tem que discernir essa diferença de ter experiência. Um médium experiente. Ele só pode dizer que ele é um médium experiente se ele tiver
base de conhecimento, vai fazer o discernimento daquela comunicação, daquelas comunicações. Então, não é só a faculdade em si, porque facilidade, até no hospício tem bastante de facilidade de comunicação. A Vanessa tinha levantado a mão. Não, eu ia falar isso que o tio falou agora, que era o que eu tinha entendido desse pedaço, que não adiantava a pessoa ter facilidade, mas sim o estudo, né? Que o estudo que ia definir, né, o quanto esse médio de fato era experiente, porque às vezes a pessoa pode se achar experiente, né? É a mesma coisa uma pessoa que estuda muito, sei lá, um professor, um médico, e aí começa a se achar muito, sabe? Muito experiente, muito seguro de si, e aí acha que nunca vai errar, e aí começa a errar justamente porque não está mais prestando atenção, né? Porque se acha que tem conhecimento suficiente, que é bom, que tem tantos anos de profissão, enfim, né? Eu acho que é a mesma coisa aí. A pessoa, ela não pode deixar que o orgulho comece a mandar e aí perdeu, por exemplo, o cuidado de conseguir diferenciar o que é um espírito, às vezes pode um espírito desobeter, enganar a pessoa dizendo que é sei lá, um mentor, alguma coisa assim, né, e a pessoa está tão segura de si que é um médium bom, né, que, enfim, que se deixa se enganar. Eu acho que é essa questão, tem que estudar muito para poder saber diferenciar de fato, para poder aplicar de forma adequada a sua mediunidade, né? É o que diz no final desse item aqui, ó, que diz aqui, ó, eu creio esse mestre porque escreve com facilidade. E daí ele vai nos remeter lá para a obsessão, o que fica fazendo uma obsessão por fascinação. A gente vai ver depois, que daí é uma questão ou outra, mas ele já deixa bem clara essa situação, esse risco que assim, enquadra aí da falta de estudo e de só a prática para aqueles que têm a facilidade, porque para quem tem a facilidade, daí também tem a facilidade de achar que está tudo facinho, não precisa mais nada, não precisa de estudo. Wilson. Só um tempo para habilitar o meu OBS aqui. Eu estava olhando, nós estamos tratando segundo o desenvolvimento da faculdade. A pergunta que foi feita aqui, por que tanta variedade de médiuns aqui narrados? Até que não são muitos, porque essa parte é segundo o desenvolvimento da faculdade. Depois vamos estudar outros caracteres inerentes. E Kardec disse que o Espiritismo não é uma ciência que se aprende a brincar. Então demanda estudo. Eu tive um professor na faculdade que dava aula de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Ele disse que admirava muito os espíritas, mas não se tornara espírita porque para ser espírita tem que estudar muito. Imagine isso, um professor universitário da área do direito, como ele era quando encarnado, desencarnou há pouco tempo, ter essa percepção do que demanda para se de fato dominar o espiritismo. Porque ser um admirador da doutrina espírita é uma coisa, e ser um integrante do movimento com conhecimento é outra. Que tem muitas pessoas que ingressam no movimento e até palestras fazem e às vezes não têm um conhecimento adequado. E nós já estamos estudando isso aqui, já estamos quase no meio do livro, ainda não atingimos o meio. E aqui está tratando os médiuns lacônicos. O que são eles? Aqueles cujas comunicações, embora recebidas com facilidade, são breves e sem desenvolvimento. Nós temos, no contraponto, os prolixos, os que se estendem demais para dizer coisas que poderiam dizer de forma muito sucinta. Mas um médium não pode ficar só na superficialidade quando um espírito, né? Quando pretenda transmitir uma informação importante, alguma coisa de extrema importância para a sociedade ou para o movimento espírita. Uma informação nova, por exemplo. Senão não vai ser compreendido. Então tem que ser mais explícito. Daí vem os médiums explícitos. Tá passando um carro de som aqui.
As comunicações que recebem têm toda a amplitude e toda a extensão que se pode esperar de um escritor consumado. Esta aptidão resulta da expansão e da facilidade de combinação dos fluidos, ou seja, expansão e da facilidade da combinação dos fluidos. O que está dizendo aqui? Que o médium, para receber essa comunicação com mais precisão, ele tem que ter uma melhor sintonia vibracional e os fluidos que ele projeta ou emana tem que estar mais de acordo com o espírito. Se é um espírito evoluído, vai ter que ter uma sintonia melhor. E como é que se processa? Havendo necessidade, o espírito procura rebaixar o seu campo vibracional para mais próximo do médium e o médium levantar o seu, até que haja uma combinação. E aí é mais fácil o espírito externar através da psicografia o seu pensamento. Tem duas coisas para combinar aí. Primeiro, o médium tem que ter um cabedal de conhecimento suficiente para transmitir a ideia. E tem que haver essa combinação. E eu estava pensando assim, porque a gente vê as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier e as dos médiuns de menos expressão que estão publicadas e a gente adquire. E comparemos a linguagem. Eu estava lendo agora há pouco Paulo e Estevão. É uma linguagem poética com precisão. Não é uma simples transmissão do fato. Faz com que a pessoa que lê mentalize e visualize mentalmente a cena. É de uma clareza e de uma poesia incomum. E eu ia até compartilhar, mas o nosso tempo não é muito extenso para isso. Basta as pessoas lermos. É uma obra, eu já li toda ela, comecei a ler de novo, mas parei porque tem bastante coisa para fazer, né? Mas é uma meta lê-la de novo com mais atenção. O Marino abordou esse assunto na palestra, foi ontem, né, Marina? Que falou sobre a caridade, segundo São Paulo. E é muito interessante a gente analisar essa obra. E daí isso aqui é um tipo de psicografia explícita. E houve uma pergunta aqui, diz, o médium pode ter todas? Aqui diz assim, segundo o desenvolvimento. Ele vai tendo umas e adquirindo outras e deixando aquela para trás. Por exemplo, a pessoa começa como um médium lacônico. Não expressa taxativamente o pensamento do espírito. Quando ele passa a expressar literalmente o pensamento do espírito, ele se torna um médium explícito, deixa de ser lacônico. Ele pode ter outras que combinem com essa, por exemplo, médium maleável, que a gente vai ver adiante, que a Silane já estava adiantando o estudo, né? E também vai ter a de médium experimentado. O que é o médium experimentado? O pessoal aqui já começou a falar sobre o assunto. Porque médium experimentado, como disse o Marino e outras pessoas que falaram aqui, a Silene também falou, não é aquele que tem facilidade. Isso aí é uma questão de faculdade, de receber. O Marino também disse que nos manicômios está cheio desse tipo de médium, né? Comunicam facilmente, mas que espírito que se comunica? E ele nem sabe que espírito se comunica, às vezes nem sabe que é um espírito. Mas quando é um médium que trabalha, que atua, ele sabe que se trata de um espírito. Mas não é capaz de distinguir se o espírito está dizendo a verdade, se a intenção dele é boa ou má. Ele não tem estudo suficiente. Então é preciso ter um estudo sério. E mesmo depois, a pessoa, estou apto, vou entrar num grupo mediúnico, não preciso mais estudar sobre mediunidade. Pelo contrário, um físico, um químico, nunca param de estudar. O pessoal da medicina, que é competente, também nunca para de estudar em qualquer área, da psicologia, da psiquiatria. O estudo é permanente. Mesmo nas ciências exatas, sempre se descobrem novas fórmulas que precisam ser aprendidas. Então, o estudo não tem fim. A pessoa que entra em qualquer área, principalmente na área do direito, no Brasil em especial, temos que estar sempre atualizados. A Vanessa advogada, sabe disso, né? A lei muda de uma hora para outra, a ponto de um professor poder se enganar se não for atualizado. Está dando uma aula e, de repente, aquele artigo de lei já foi revogado. E nós estamos aprendendo. O Marino até, acho que foi ontem que o Marino falou, o meu conhecimento, se não me engano, é que o Paulo disse, né?
que é de criança, vai ser deixado para trás com os nossos novos conhecimentos. Eu falo como criança, eu tenho a fé como criança e essas coisas todas na questão espiritual, né? E todo esse conhecimento que nós achamos que hoje é o máximo, com o tempo a gente vai deixar para trás, que vai ter conhecimentos muito mais evoluídos, mais aprofundados. E a pessoa vai entender mais como é que as coisas funcionam. E isso também acontece com a mediunidade. Ela é evolutiva, né? E aqui diz que o mal é que muitos médiuns confundem a experiência, fruto do estudo, Marina já abordou isso aí, com a aptidão. Então a pessoa tem aptidão para escrever, psicograficamente, né? Acha que está perfeito, não precisa mais nada. E aí pode se tornar joguete, como a Marina já adiantou, da fascinação, que é uma das piores obsessões, se não a pior. Porque o médium acredita que está detentor da verdade absoluta. E qualquer pessoa que pense em contrário, ou qualquer espírito que diga algo que ele não ache que seja o correto, ele renega, ele rejeita. E se a pessoa insistir em dizer que ele está em equívoco, esse médium se afasta. Diz, não, você não está entendendo, eu é que sei. Isso é comum acontecer. Isso acontece bastante em pessoas que às vezes nem são médiums ostensivos, mas que se tornam vítimas de obsessão. Mas pode acontecer com o médium ostensivo também. Ele começa a receber uma mensagem de um espírito que percebe, e aí é o cuidado, percebe no médium a vaidade muito acentuada. E começa a trazer elogios. E eles são muito ardilosos, usam de linguagens sofistas, que é dizer meias verdades para implantar uma mentira. E a pessoa começa a aceitar, ainda mais se alguém lê e diz, é verdade, né? E aí ele se enche de si, se enche de orgulho. E aí é um primeiro passo para a fascinação. Ele começa a receber mensagens exclusivas de um determinado espírito que se diz detentor da verdade, trazendo coisas novas que, entre aspas, os outros não entendem, porque são mais ignorantes, e ele se afasta. E aí é um passo para que se perca todo um trabalho já produzido, e a pessoa tem que recomeçar tudo de novo, como um operário que não aproveitou bem o dia, às vezes fez mau uso até do instrumento que recebeu de Deus, que é essa faculdade mediúnica. A Vanessa não é da área do direito, mas é de uma área que a mudança também é muito rápida, mais em função da evolução, ela é da área da informática. Também é formada em biologia e tudo, mas a informática não, acho que não perde por direito e correr atrás para se manter atualizado. Pela linguagem dela, eu achei que era advogada. É a doutora Vanessa, né? É, doutora da computação. A informática é muito rápida, as mudanças, a gente tem que estar sempre estudando, senão a gente fica para trás. Mas eu acho que todas as áreas, né, como o Wilson falou, a gente tem que sempre estar se atualizando. Mas tem umas que é mais rápido, tipo computação é muito rápido mesmo. Então, vamos continuar com a leitura. Vamos. Vanessa, pode dar prosseguimento na leitura para nós? Ou está com a menina aí? Qualquer coisa, pega o grito, outro assume. Uhum. Médios maleáveis, aqueles cuja faculdade se presta mais facilmente aos diversos gêneros de comunicações, ela está me puxando, deixa a mamãe ler, e pelos quais todos os espíritos, ou quase todos, podem manifestar-se espontaneamente por evocação. Esta espécie de médios se aproxima muito dos médios sensitivos. Médios exclusivos, aqueles pelos quais se manifesta de preferência um espírito, até com a exclusão de todos os demais, o qual responde pelos outros que são chamados. Isto resulta sempre... eu acho que vou ter que passar adiante aqui. O que foi, Felipe? Pode continuar a leitura, Salone. Vou continuar dali. Vou começar dos médios exclusivos. Aqueles pelos quais se manifesta de preferência um espírito,
até com a exclusão de todos os demais, o qual responde pelos outros que são chamados. Isto resulta sempre de falta de maleabilidade. Quando o espírito é bom, pode ligar-se ao médium por simpatia ou com um intento louvável. Quando mal, é sempre objetivando pôr o médium na sua dependência. É mais um defeito do que uma qualidade e muito próximo da obsessão. Continuar ou paramos por aí? O senhor está sem microfone, senhor Marino. Seu Marino, o microfone. Eu acho que aí nós já temos conteúdo suficiente para a gente comentar. E até eu estava com dificuldade de encontrar aquela hora que a Silene falou ali, porque ela falou em médios maleáveis, e no meu aqui tem um outro, está com médios flexíveis, que é então sinônimo, e eu procurava ele. Mas então agora nós chegamos nos médios maleáveis, flexíveis, e também tem esses exclusivos que merecem a nossa atenção. E já abro para quem quiser comentar. Sobre os maleáveis, eu entendi que é a questão de que os espíritos se adaptam, porque a gente sabe que tem uma certa afinidade de energia, o espírito poder se comunicar através de algum médium que ele mais se afiniza. E parece que esse maleável, ele é mais maleável a todos os tipos de espíritos que queiram se comunicar. Não sei se eu estou equivocada. Eu acho que é assim também. Ele aqui, ó, eu se presto mais facilmente aos, então, no plural aqui, gêneros de comunicações, e pela qual todos os espíritos, ou quase todos, podem se manifestar espontaneamente ou evocados. Então, ele tem uma grande maleabilidade, uma grande flexibilidade. Então, esse daí cai naquela dificuldade que a Vanessa falou do início. Como é que restringe? Como é que fica só num? Esse aqui é um que ele, com a flexibilidade, ele vai se encaixar em vários dos outros ali, porque quase todo tipo de espírito, seja evocado, seja espontâneo, então os gêneros de comunicação, então um médico, a faculdade dele ele facilita várias comunicações para vários espíritos. Então, o próprio nome já diz, flexível ou maleável ali, então já explica bem a capacidade dele. Fala, Wilson. Eu entendi que a maleabilidade dele, como diz aqui, gêneros de comunicações. Ou seja, pode ser uma comunicação do gênero literário, do gênero científico, do gênero filosófico, artístico. Eu entendi isso, salvo o melhor juízo. E quase todos os espíritos podem, quase todos, não são todos. Alguns não vão poder se comunicar, como nós já vimos antes, por questão de sintonia vibracional. Por mais maleável que a pessoa seja, se ela não tiver um padrão vibracional elevadíssimo, ele não vai conseguir, por exemplo, receber uma comunicação de Maria, ou Santa Maria, como queiram. O próprio Divaldo Pereira Franco, quem é que coloca em questão o seu padrão vibracional pelas obras que ele produziu até agora, e por tudo que ele tem feito? E, no entanto, foi preciso a intervenção de Joana de Ângeles para ele receber uma mensagem de Maria. Ele nunca disse que recebeu diretamente uma mensagem de Maria. Então, nem todos os espíritos podem se comunicar. E tem espíritos, por incrível que pareça, superiores a Maria. Jesus, por exemplo. Quantos espíritos há do padrão de Jesus no universo? Se o universo é infinito, há infinitos espíritos, não se pode fracionar o infinito. E eles poderiam se comunicar com qualquer médium? Claro que não, né?
Só se fosse um médium do padrão de Jesus para cima. Não sei se existe para cima, mas do padrão dele. Aí pode, porque Jesus era o único na Terra médium de Deus. Ninguém mais pode dizer que se comunicou com Deus. Alguns vão dizer que isso aqui é heresia, porque Moisés recebeu a tábua da lei lá de Deus. Não é de Deus, é de um espírito que trouxe a mensagem em nome de Deus. Moisés não tinha um padrão vibracional para ter o conhecimento, para ter a possibilidade de contato direto com Deus. Não o Deus antropomórfico, mas a causa primeira de tudo que existe, a inteligência suprema, conforme o livro dos Espíritos. Nós nem sabemos o que é Deus. Mas Jesus sim. Jesus dizia que o Pai vivia nele. É outra história, né? E daí a confusão da Santíssima Trindade, que é um outro assunto. Isso aqui seria os médiuns maleáveis. Eles podem receber qualquer gênero, segundo o meu entendimento. E os exclusivos são aqueles que têm a tendência, ou então recebem só a comunicação de um espírito com exclusão de outros. Aí é um grande perigo. É um passo para a fascinação. Se o espírito for bom, muito bom, mas se não for. Mas eu não conheço nenhum médium de padrão elevado que seja exclusivo, que receba mensagem exclusiva de um determinado espírito. Geralmente eles recebem de diversos espíritos. Não sei até onde nós somos, nós falamos do médium de vocação ou não? Não, só os exclusivos, só até aí, só até os Então tá, exclusivos. então vou parar por aqui. A gente vê que o exclusivo, se for elevado, até se tiver um objetivo. Digamos, o Emmanuel pegar ali na época o Chico Xavier por um período, uma exclusividade, ou a Joana de Ângeles, o Divaldo, porque tem uma obra, tem algo de uma grande importância. Bom, agora, então tem uma programação espiritual, tem algo elevado que justifica, de repente, uma exclusividade. Agora, a exclusividade com o negativo, daí é obsessão, não tem outra palavra. E nesse caso, Marina, é temporária, não é permanente, com né? certeza. É só para aquele fim. É por um período necessário para aquela ali, porque o espírito superior jamais vai usar alguém para, se não tiver um objetivo tão elevado, né? Alguém tem mais observação sobre esses itens aí, ou podemos passar adiante? Continua a leitura para nós, Salone. Então, evocação em diante aqui. Tá. Médiuns para a evocação. Os médiuns maleáveis são naturalmente os mais próprios para este gênero de comunicação e para as questões de minudescências que se podem propor aos espíritos. Sob esse aspecto, há médiuns inteiramente especiais. As respostas que dão não saem quase nunca de um quadro restrito, incompatível com o desenvolvimento dos assuntos gerais. Médiuns para ditados espontâneos. Recebem comunicações espontâneas de espíritos que se apresentam sem ser chamados. Quando essa faculdade é especial num médium, torna-se difícil, às vezes, impossível mesmo, fazer-se por ele uma evocação. Entretanto, são mais bem aparelhados que os da classe precedente. Atenta em que o aparelhamento de que aqui se trata é o de materiais do cérebro, pois mister se faz, frequentemente, direi o mesmo, sempre maior soma de inteligência para os ditados espontâneos do que para as evocações. Entende por ditados espontâneos os que verdadeiramente merecem essa denominação, e não algumas frases incompletas ou algumas ideias corriqueiras que se deparam em todos os escritos humanos. Bom, aqui nós chegamos ao fim do item 192, já temos também condições de fazer alguma observação sobre essas
classificações aqui. Alguém queira comentar, pode comentar. Aqui nos médiuns, nós começamos pela evocação, né? É isso? Isso. Os médiuns maleáveis aqui são naturalmente os mais próprios para este gênero de comunicação. Por quê? O que é um médium maleável? É aquele que se presta a todo tipo de comunicação. E como é que uma pessoa vai se prestar a todo tipo de comunicação? Como nós já falamos, com o seu cabedal de conhecimento, com o que ele tem armazenado no seu cérebro. Por quê? Porque tem que transmitir a ideia do espírito. Agora, digamos que eu evoque um Sócrates. Qual é o pensamento de Sócrates? Eu vou ser capaz de transmitir o seu pensamento? Porque a linguagem que o espírito usa é do pensamento. Ele não pega a mão do médium e escreve. O médium tem que ter um conhecimento razoável para poder transmitir o seu pensamento. E de repente vem um médium lá de Galileu Galilei, já outra área, né? Como é que o médium vai transmitir? Ele é capaz? Então esse médium de evocação, quando não é específica, tem gente, por exemplo, que usa um médium de evocação só para evocar parentes próximos do próprio médium. Aí é complicado, né? Porque daí ele já conhece o pensamento e a história do espírito que se diz comunicante. Mas quando a pessoa faz a evocação de um estranho, qual será a resposta que será dada, ou qual será a comunicação que será dada? E aqui diz, as respostas que dão não saem quase nunca de um quadro restrito, incompatível com o desenvolvimento dos assuntos gerais. Então esses médiuns de evocação são ou não confiáveis? Aí é que está a questão. Porque se não saem de um quadro restrito, é aquele quadro que todo mundo conhece. Aí a pessoa pega um médium lá, eu sou um médium de evocação, vamos evocar tal espírito. Mas o que ele fala? Ele fala o que é de conhecimento geral, não fala nada do que as pessoas no geral conheçam. Por exemplo, eu peço para que se comunique um espírito da minha família, alguém que eu conheça. E aí ele fala o quê? Ele fala o que quase todo grupo mediúnico já sabe. Para ter uma prova de que é ele teria que falar alguma coisa exclusiva de conhecimento dele e da pessoa a quem é dirigida a comunicação, ou de quem ele fala, ou com quem ele pretenda falar. E aí fica provado. Agora, no caso contrário, a pessoa acredita se quiser. Aí leva para a questão de fé irracional. Médiuns para ditados espontâneos recebem comunicações espontâneas, ou seja, não são evocados. Os espíritos vêm e escrevem. Quando esta faculdade é especial no médium, torna-se difícil, às vezes impossível mesmo, fazer-se por ele uma evocação. Ele é mais dado a esse tipo de mensagem espontânea. Também pode criar dúvidas. Por que ele não se presta para a comunicação? Aqui está dito que é uma faculdade dele. Entretanto, são mais bem aparelhados que os da classe precedente. As pessoas podem... ele não serve para fazer uma evocação. Ele só faz ditado espontâneo. Será que isso aí não é animismo? O texto está dizendo o contrário. Que eles são mais bem aparelhados, porque a comunicação é espontânea. Espontânea no sentido de vir uma comunicação naquilo que a pessoa não pensa, ou os que os presentes nem sequer imaginaram ser possível. Uma comunicação nova, como todas as obras de destaque que nós temos no movimento espírita, principalmente de André Luiz, que mais chocaram quando começaram a aparecer. Quando André Luiz escreveu Nosso Lar, houve dificuldade do movimento espírita aceitar certas informações novas ali estampadas. Hoje são largamente aceitas, mas na época não, porque se imaginava a vida espiritual muito etérea, muito diferente da vida física.
Não se entendia que, na verdade, a nossa vida física é uma cópia imperfeita do plano espiritual. E hoje, analisando as obras, a gente vê que muita coisa que ele escreveu na época nem existia. Vieram a acontecer depois. Obras escritas lá na década de 30 ou 40 do século passado já descreviam aparelhos que surgiram no final do século ou começo deste, como o DVD, por exemplo. E depois, hoje, já foram superadas. Mas na época nem se imaginava. Ele tem um relato lá que ele diz que numa espécie de um disco se projetava numa tela as imagens mentais da pessoa. É semelhante ao DVD. Mas isso eram coisas novas, né, que Chico Xavier trouxe para nós, de uma forma espontânea. Aí nós terminamos essa análise, né? Eu tenho a impressão que os médios de vocação aí pode também causar uma desconfiança, porque aí pode vir algum espírito enganador, né? Dizendo-se que é da família, e pode não ser, né? Porque ele foi evocado. E o espontâneo já é mais, que, como diz, a gente não é a gente que quer. O telefone toca de lá para cá e não daqui para lá, é o que eu entendo. Não sei se eu estou certa. Só que aqui a gente está estudando a faculdade do médium, né? A faculdade não é. O segundo. Segundo o modo de execução. Então, aqui a gente vê que tem médios que estão mais aptos para a evocação. Então, médios que são para evocação. Então, os médios maleáveis são naturalmente mais próprios para esse gênero de comunicação e para as questões de minuscências que você pode procurar o espírito sobre esse aspecto a médios inteiramente especiais. Então, eu achei que não podia evocar um espírito para dar uma comunicação. É que aqui nós estamos falando sobre as aptidões do médium. Então, que tem médios que têm mais essa facilidade para evocação. E também é uma questão muito de palavra também, porque a evocação, não pode fazer evocação. Sim. Mas o que a gente entende por evocação? Qual é a evocação que não se deve fazer? Porque depende do que entende. Chega numa reunião mediúnica, a hora que a pessoa faz prece, você coloca para receber, em condição de receber os espíritos, não está evocando eles? Sim, conforme mas o ponto de vista está evocando. Então, tudo bem, mas só que aí não está evocando um espírito para se comunicar. Isso que eu entendo. Aí está evocando, como diz, para uma prece, para que aquele trabalho tenha muita harmonia, tudo mais. Mas aqui não diz que é uma evocação de um espírito em particular. É para evocações. O outro é espontâneo, e aqui pode ser uma evocação, como você faz. A gente tem a facilidade de chegar numa Mas então aqui são os médios de evocação para fazer preces, então? Para evocar, para fazer preces? Não é para dar a comunicação? Eu entendi que eles estão falando de faculdades, né? Não necessariamente quer dizer que aquele médium ele vai ficar evocando espíritos, mas ele tem essa faculdade de conseguir chamar, né, por exemplo, os espíritos para dar comunicação. A gente sabe que a gente não pode ficar evocando os espíritos, que tem toda, para dar comunicação, tem que ter todo cuidado, tem que ser no centro espírita, enfim, mas eu acho que esse tipo de médium, só um pouquinho. Aqui cabe lembrar aqui qual é a diferença entre as comunicações espontâneas e as comunicações provocadas.
é mais ou menos aqui, ó. Então, tem aqueles médicos que espontaneamente eles dão a faculdade, eles dão essa facilidade de uma comunicação espontânea. E esse aqui é através da evocação. E não é fazer prece e não dar comunicação, senão não é mediunidade. Enquanto ele está fazendo prece, se levanta, é animismo, é uma questão anímica, é ele. Médium é quando ele está sendo o meio, tem um espírito se comunicando. Então, ele dá a facilidade, o quê? É para a hora que ele se eleva, que ele evoca, que ele se coloca para receber um espírito, ele tem essa facilidade. E o outro não é espontâneo. Ele não pediu, mas vem. Fala, Wilson. O texto diz assim, ó: os médiuns maleáveis são naturalmente os mais próprios para esse gênero de comunicação e para questões de minudências que se podem propor aos espíritos. Então fica claro aqui que a evocação é específica. Você quer uma informação específica de um determinado espírito, porque minudência é detalhes. Você quer que ele informe em detalhes alguma coisa que se pretenda saber. Digamos que na nossa casa lá se evocasse José Delfino do Nascimento para pedir a ele alguma ideia ou sugestão ou opinião dele a respeito do que se está fazendo ou que se pretenda fazer. Então teria que vir ele, e através da evocação. Mas como foi dito aqui, a orientação da FEB e da FERGS é que só em casos específicos extremamente necessários se faz a evocação. Porque a dificuldade é grande de saber se de fato é aquele espírito que se manifesta. Não existe garantia absoluta de que numa sessão mediúnica, evocando um espírito, será ele que se manifeste. Vão dizer, mas a sessão é protegida. Muitas vezes é até um teste para a própria equipe, para o grupo, permitir que um espírito embusteiro se manifeste. E também tem que haver outro detalhe. O grupo está devidamente equipado vibracionalmente no dia em que isso é feito, e a pessoa tem que procurar sempre nas sessões mediúnicas estar o mais adequadamente equipado vibracionalmente, ou seja, elevado. Isso não se faz de um dia para o outro, é uma vida de construção vibracional. Então, há que se ter um cuidado nessas questões, mas, como está no livro, os maleáveis são mais sujeitos a isso, e Kardec fazia muita evocação na época. Se nós formos olhar, por exemplo, o céu e o inferno, ele é quase todo constituído de evocação de espíritos. Ali se evocam espíritos infelizes, espíritos medianos e espíritos felizes, para ver como que eles se encontravam no plano espiritual. E esses espíritos tinham vivido recentemente encarnados na Terra, então se conhecia o passado deles. Então eles relatavam como viviam e como estavam. Com qual objetivo? Para que nós analisemos o nosso modo de vida, para sabermos mais ou menos como estaremos depois, comparando os resultados dos atos daqueles espíritos enquanto estavam na Terra. Aí é importantíssimo para o nosso conhecimento. Agora, para questões banais, não é recomendado. Mas, como disse o Marino, nós estamos estudando aqui segundo o desenvolvimento da faculdade dos espíritos. São fases, e alguns passam por todas, outros por alguns, nem todas. Agora eu entendi que não é para qualquer médium a evocação. Então, pelo jeito que nós ficamos ainda com coisa para estudar, o que foi aqui, eu acho que nós, com certeza, não esgotamos, mas então uma coisa assim. Eu vou colocar para o grupo também que dia 9 de janeiro nós vamos retomar o estudo aquele de férias da quinta-feira. O facilitador desse do dia 9 vai ser o Wilson, vai ser os capítulos 7, 8 e 9 do livro dos Domínios da Mediunidade. Eles nos trazem essas questões que a gente estuda aqui nesse livro, uma reportagem vinda do plano espiritual, né? Então, o André Luiz e os outros lá, então, ele traz aquilo que eles estão presenciando de uma
sessão mediúnica, de uma reunião mediúnica pelo plano espiritual. Então, ele nos traz na prática e uma visão muito ampla, muito bem explicada. Então, vale a pena a gente complementar o nosso estudo com aquele da quinta-feira, agora das férias, e casualmente o próximo, agora dá esse intervalo de Natal, primeiro do ano, aí que a gente deu um. E daí vai ser dia 9 com o Wilson, quinta, 21 horas. Vanessa, rapidinho, estamos na hora. Vai ser online também? Sim, só online. Tá, Nesse grupo nosso, eu coloco sempre o link. Tá. E precisa ter o livrinho ou a gente consegue baixar? Como é que funciona? Não, eu não sei se o livro tem eu acho que esse aí não é disponível da FEB lá para baixar, não. Daí, mas Ele tem na internet. Mas na internet eu acho que tem, não tem na. Mas é bom ter, se possível, o físico, porque ele não na verdade, nenhum livro PDF na internet, porque é digitado, ele não é fotografado. É inteiramente confiável. Às vezes falta palavra ou ela é mal escrita, então é bom, em caso de dúvida, consultar o original. Eu, como não encontrei aqui na minha biblioteca, pedi um para Celoni, porque eu achei estranho. Tinha lugares aí que não tinha a palavra completa e gerava dúvida. E eu vou utilizar o da internet para os textos, mas se houver alguma divergência com o livro físico, daí eu completo ou modifico. Eu estou gostando muito desses estudos porque amplia os nossos conhecimentos sobre a mediunidade. É maravilhoso. Mas, então tá. Então vamos agora. Sirlene levantou a mão, rapidinho, por favor, já passamos do horário. Abre o microfone. Abre o microfone, tia. Já começou? Sim, já teve 2. Ah, sim, que Tem um começado depois do primeiro do ano. Depois dar uma olhadinha lá no grupo. Ai, eu Tá ando muito ocupada aqui, não olhei mais. Ah, tá. Depois eu quero ver a página, eu tenho o livro aqui. Eu quero ver qual é o capítulo que estão. Então tá. O do Wilson vai ser 7, 8, 3 cada vez. Já teve 2, foi até o capítulo 6. Agora é 7, 8 e 9 vai ser o do Wilson. Então vamos pedir para a Silene fazer a prece agora de encerramento, de radiação, e agradecimento por esse nosso encontro maravilhoso aqui, que nos engrandece muito. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus e agradecer por esta manhã de estudos, a fim de que possamos aprender, estudar, analisar e adquirir conhecimentos, a fim de que possamos nos evoluir cada vez mais. Pedimos a Deus e a Jesus que abençoe todos os nossos lares, nossos familiares, e quem tiver uma aguinha para fluidificar, que Deus e Jesus possa fluidificar essas águas e que sirva de medicamento para cada um, conforme as suas necessidades. Agradecidos a Deus e a Jesus pelas oportunidades que nós temos de aprendizagem. Sendo assim, damos encerrado nossos estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Bom domingo a todos. Bom domingo. Obrigado pela participação de todos. Uma boa semana. Um Feliz Natal para todos aí. Que o aniversariante esteja presente e que vocês estejam também presentes nessa comemoração com um espírito verdadeiro do Natal. Sem exagero, sem os pensamentos elevados, com a união, acima de tudo, a paz e a harmonia. Feliz Natal e que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Amém. Proteção aqueles que vão viajar, como o Wilson aí, que sempre uma proteção na estrada nunca é demais. Uma boa viagem, Wilson. Obrigado. Boa viagem. Bom passeio. E um bom final de ano para todo mundo. Obrigada igualmente para todos nós. Um abraço. Mas antes de virar o ano, nós temos mais um ainda. Domingo que vem. Então tá. Tá bom. Grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.